Olá, alunos da Rede Municipal de São Vicente. Sou o professor Alan, de Geografia, e o tema da nossa videoaula de hoje são os problemas ambientais urbanos. Um dos problemas ambientais está relacionado ao problema do descarte do lixo urbano, ou seja, os problemas dos resíduos sólidos urbanos. Só no ano de 2016, foram produzidos quase 78,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos no Brasil. Desse total, 7 milhões não foram coletados, sendo descartados de forma imprópria. Os lixões são terrenos localizados nas periferias ou em áreas mais afastadas dos centros das cidades, onde o lixo é depositado a céu aberto, geralmente sem nenhum controle ou tratamento, ocasionando sérios problemas ambientais, como a poluição do solo e das águas subterrâneas, contaminando o lençol freático com o líquido chamado chorume. Gera um mau cheiro e transmite doenças como a leptospirose, diarreia, dengue, entre outras. Os aterros sanitários, apesar de obedecerem às normas ambientais, também produzem fluidos tóxicos que contaminam o solo e águas por meio da infiltração. O descarte de resíduos sólidos gera sérios impactos ambientais. A coleta do lixo deve ocorrer de acordo com a sua classificação. Por exemplo, os lixos hospitalares devem ser incinerados, queimados em forno. Para diminuir a quantidade de lixos destinado aos lixões e aterros sanitários, foram criadas políticas de reciclagem e coleta seletiva. Conforme a imagem mostra as cores destinadas a cada material reciclado. O azul, referente ao papel, o vermelho, o plástico, o amarelo, o metal e o verde, o vidro. Todos esses materiais podem ser reciclados. O mais importante, porém, é a conscientização da população, e isso pode ser promovido através da utilização da política dos 3 R's. Os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. É importante que cada pessoa se conscientize, reveja e modifique seus hábitos de consumo. E a moradia é um excelente ponto de partida para essa mudança. Por que é importante reciclar? Vamos conhecer agora o tempo de decomposição de alguns produtos resíduos sólidos. Por exemplo, o papel demora em média de 3 a 6 meses para se decompor. A caixa de papelão, no mínimo 6 meses para se decompor. O pano, de 6 meses a 1 ano para se decompor. O copinho plástico, quase 100 anos para se decompor. A garrafa plástica, mais de 100 anos para se decompor. A latinha de alumínio, mais de 100 anos para se decompor. O vidro leva cerca de quase 1 milhão de anos para se decompor. Vamos então refletir sobre os 3 R's da reciclagem. Reduzir. Reduzir o consumo de produtos e de recursos a evitar o desperdício de alimentos. Reciclar. Reciclar o que não pode ser reutilizado, separando materiais recicláveis e destinando-os corretamente. Reutilizar. Reutilizar materiais que seriam descartados. Vamos agora conhecer a situação da coleta seletiva no Brasil. Esses são dados de 2018. Os municípios com coleta seletiva no Brasil vêm crescendo. Em 1994, apenas 81 municípios tinham coleta seletiva. Esse número cresceu em 2018, 1.227 municípios possuem coleta seletiva. Mas esse número ainda é muito pequeno, comparado com a quantidade de municípios que temos no nosso país. Apenas 22% do total dos municípios brasileiros possuem coleta seletiva. 78% dos municípios ainda não têm a política da coleta seletiva. Vamos entender por regiões como estão os municípios com coleta seletiva.
A região com maior número de municípios com coleta seletiva é a região Sudeste. Possui, ao todo, 416 municípios com a política da coleta seletiva. Em contrapartida, a região Norte possui apenas 1% do total de municípios com coleta seletiva, ou seja, apenas 15 municípios possuem a coleta seletiva em toda a região Norte. Podemos perceber uma desigualdade em números de municípios com coleta seletiva. Enquanto as regiões Sudeste e Sul possuem mais de 80%, ou seja, 87% de toda a coleta seletiva do país, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste juntas possuem apenas 13% do total. Outro problema ambiental urbano é a poluição do ar, também chamada de poluição atmosférica. A emissão sem tratamento de gases prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como o gás carbônico, CO2, são as principais causas da poluição do ar. Os principais responsáveis por esse tipo de poluição são os automóveis e as indústrias, que utilizam a queima de combustíveis fósseis como fonte de energia. O ar poluído afeta a saúde humana, causando problemas respiratórios, alergias e infecções. Além disso, pode gerar impactos na natureza e alterações climáticas, como o aumento na temperatura, causado pelo aumento do efeito estufa. Um outro fenômeno também que podemos perceber nessa imagem é o fenômeno da inversão térmica, causada pela grande quantidade de poluentes no ar. Em São Paulo, foi implantado rodízio de veículos para reduzir a quantidade de carros que circulam na grande cidade. A poluição das águas é provocada principalmente pelo despejo de lixo, resíduos químicos e esgotos de indústrias e residências sem tratamento nas águas de rios, lagos e oceanos. As consequências são muitas, atingindo a saúde humana, como doenças como febre tifoide, diarreia, entre outras, e também atingindo as plantas e os animais, que dependem do acesso à água limpa. A poluição das águas dos mares. Lixos também são deixados nas praias ou jogados nos mares. Além da grande quantidade de lixos encontrado, como nessa imagem de uma praia, outro problema de poluição dos mares são os óleos de navio, que são despejados no mar quando há vazamento, deixando a praia imprópria, como podemos observar nessa imagem aqui com a bandeira de imprópria. Os lixos jogados nos mares e deixados nas praias traz grandes consequências para os animais marinhos. Muitas vezes os animais confundem o plástico com o alimento e acabam ingerindo. Segundo os dados do National Geographic, cerca de 8 bilhões de quilos de material plástico são despejados nos oceanos todos os anos. Mas, por que os animais marinhos comem plástico? Os animais marinhos ingerem plásticos porque eles não conseguem distinguir dos alimentos de verdade. Muitos animais consomem o plástico e acabam morrendo. A poluição sonora é provocada pelas buzinas de automóveis, sirenes e máquinas que produzem sons acima dos padrões de volume tolerados pelos seres humanos. A OMS, Organização Mundial da Saúde, aponta que a poluição sonora é um grave problema para as pessoas, pois pode trazer distúrbio do sono, estresse, doenças cardiovasculares e problemas auditivos, entre outros. A poluição visual ela ocorre pela grande quantidade de anúncios, como propagandas em placas, outdoor, banners, entre outros. Isso pode causar grandes consequências aos motoristas, pois tira a atenção do motorista que está dirigindo. O desmatamento e as construções sem planejamento em áreas de encostas acaba acelerando o processo de erosão, causando o deslizamento de terras.
onde infelizmente muitas pessoas que moram nas áreas de encostas acabam morrendo pelos deslizamentos de terra. Essa é uma imagem do desastre em Mariana, Minas Gerais. No ano de 2015, ficou marcado pelo rompimento de uma barragem de uma empresa mineradora, que derrubou toneladas de lama tóxica no Rio Doce, atingindo também as suas encostas, em áreas próximas. Esse desastre tirou a vida de pessoas e destruiu parte do patrimônio histórico e degradou seriamente o meio ambiente da região. No ano de 2019, houve um outro rompimento de barragem, a barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Infelizmente, matou muitas pessoas e trouxe um grande dano ambiental. Por que as enchentes acontecem? Rios que transbordam, ruas inundadas, carros sendo levados, casas e cidades cobertas pelas águas, estes são reflexos das enchentes e inundações, que se repetem todos os anos, principalmente nos grandes centros urbanos. As principais causas das enchentes. As principais causas estão relacionadas à impermeabilização do solo, ou seja, o asfalto das ruas, às construções irregulares, à disposição de lixos em terrenos baldios ou em locais sem estruturas adequadas. Com isso, a água da chuva se acumula, pois não tem meios necessários para infiltrar. O desmatamento na Mata Atlântica. Esse processo ocorreu com a chegada dos europeus, iniciando uma exploração mais intensiva dos recursos naturais, e atualmente está ligada à ocupação populacional. A floresta foi sendo devastada também pela expansão da indústria, da agricultura, do turismo e da urbanização, que exigiram a extração de madeiras de vastas áreas. Vamos observar agora esses dois mapas da Mata Atlântica na região sudeste. O primeiro mapa mostra a vegetação original da Mata Atlântica pela região sudeste. Os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, estão praticamente todo cobertos pela Mata Atlântica. No segundo mapa, mostra a vegetação da Mata Atlântica atualmente, no ano de 2017. Repare que ela foi praticamente toda devastada. Restam apenas fragmentos da Mata Atlântica pela região sudeste. Devido à forte devastação, essa vegetação foi fragmentada, estando hoje reduzida a pequenos vestígios de sua área original. São 456 manchas verdes distribuídas pelo Brasil, entre as regiões Sul e Nordeste. Atualmente, os remanescentes têm sua maior expansão contínua na região das Serras do Mar e da Cantareira, na região sudeste do Brasil. Hoje, restam apenas 12,4% da floresta que existia originalmente. As ilhas de calor. As ilhas de calor correspondem à elevação da temperatura nas áreas mais urbanizadas. A região central de uma cidade apresenta maiores temperaturas que as regiões periféricas, ou seja, é o aumento da temperatura em determinada parte de uma cidade, na qual a região com maior concentração predial, asfaltos, vidros e concretos tem maior temperatura, enquanto que em outra parte da cidade, que tem mais áreas verdes, a temperatura é menor, com variação de até 10 graus no mesmo dia. Como podemos observar nessa imagem, uma mesma cidade, uma variação grande de temperatura. As áreas rurais, áreas de vegetação, as temperaturas estão em torno de 28 graus. Já indo para o centro urbano, lugar de muitos prédios, casas, fábricas, centros comerciais, asfaltos, a temperatura vai subindo e ela chega a 32 graus. Esse é o fenômeno da ilha de calor,
no mesmo município pode haver variação da temperatura. Nas grandes cidades, onde há maior concentração de gases poluentes na atmosfera, as possíveis alterações na circulação das camadas de ar próximas à superfície podem agravar ainda mais a poluição. Normalmente, o ar quente sobe para as camadas mais elevadas da atmosfera. Em dias mais frios, normalmente no inverno, quando o ar atmosférico tem menores temperaturas próximas à superfície, ocorre a estagnação atmosférica, ou seja, as camadas de ar quente e fria não conseguem circular. Assim, não há dispersão de poluentes, tornando-se mais comum casos de irritação nos olhos, garganta inflamada e doenças respiratórias, como asma e bronquite. O outro problema que ocorre nos grandes centros urbanos é o fenômeno da chuva ácida, que está relacionado à concentração de gases poluentes, como os dióxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio, que ao reagirem com água em suspensão, formam ácido, que aumentam a acidez das chuvas. Quando essas chuvas ocorrem em ambiente urbano, as consequências são a degradação de prédios e monumentos, mas se os ventos transportarem para lugares distantes, elas poderão afetar lagos, plantações, solos, provocando a morte de vegetação e de animais. Essa imagem mostra a formação da chuva ácida, liberação de gases na atmosfera, presença de gases na atmosfera, gases combinam-se com as gotas de água, formando ácidos, formando a chuva ácida. Consequências da chuva ácida: destruição da vegetação e acidificação dos solos. O aumento do efeito estufa. Vamos entender o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um efeito natural responsável por manter as temperaturas médias da Terra, possibilitando a existência de vida na Terra, fazendo com que as temperaturas não caiam drasticamente. O efeito estufa é responsável por manter o calor na Terra, mas a ação dos seres humanos, principalmente pós-Revolução Industrial, tem agravado o efeito estufa. A produção industrial, associada à queima de combustíveis fósseis pelas indústrias e pelos veículos, tem emitido diversos gases do efeito estufa à atmosfera, como o CO2, o dióxido de carbono. O aumento desses gases impede que o calor irradiado pela superfície terrestre seja devolvido ao espaço. Dessa forma, há um aumento anormal das temperaturas do planeta, ou seja, gerando o aquecimento global, o aumento da temperatura no planeta. Agora é com você. Acesse o nosso blog Educação Básica SV e realize as atividades números 53 e 54. Um bom estudo a todos.